Opa, boa noite. Acho que estamos ao vivo aí já. Daqui a pouco o professor Alexandre Santos chega aí, né? Dá um tempinho aí pro pessoal ir chegando. O Insta tá me informando aqui que tá chamando todo mundo. A Bianchi entrou aqui. Boa noite, Bianchi. Tá chegando o pessoal aí. O Alexandre também já me sinalizou aqui. Ele tá acabando de resolver algumas coisas, mas ele já entra. E vou aqui já adiantando um pouquinho para vocês sobre o Eleito Sim. É a primeira live que a gente está fazendo aqui pelo perfil. E o Eleito Sim iniciou em 2020 comigo e com o Alexandre. E eu vou contar um pouquinho dessa história aqui para vocês enquanto o Alexandre não chega, para a gente falar do que a gente propôs para a live de hoje, que o tema é política sim. Mas o que acontece? Em 2020, com pandemia, né, esse furacão que a gente viveu, a gente foi muito jogado para o online, né? E eu, como um advogado mais antigo, gente, eu não sou novinho não, não sou tão velho, mas eu não sou novinho. Eu comecei a participar de cursos online, né, de palestra, aí chegando mais gente. Felipe Rangel, boa noite. E aí eu comecei, e quem me levou a montar o Instagram foi o professor Alexandre Santos, que ele falou comigo, ó, você tem que montar um Instagram, não é possível, cara. Esse conhecimento que você tem sobre eleitoral, experiência, né, que eu atuo em eleições desde 2010, ele falou, esse conhecimento que você tem que ser passado. Então, eu comecei a participar de vários eventos online, e um dia eu fiz um flyer digital, mandei para o Alexandre, que a gente ia mandar para algumas pessoas que a gente tem contato, que a gente já prestou alguma consultoria. E eu fiz a proposta do Alexandre da gente... Estou recebendo aqui um aviso aqui do Alexandre. Eu fiz o flyer, mandei para o Alexandre, e para mandar para algumas pessoas que a gente conhecia, para a gente palestrar, né, sobre direito eleitoral, sobre mentoria política, que o Alexandre atua aí. O Alexandre já prestou a mentoria diretamente a prefeitos, a candidatos. Então o Alexandre, no momento que ele recebeu esse flyer, ele me respondeu assim, não vamos fazer isso não. Eu falei, tá bom. Eu fiquei, né, meio assim, cabisbaixo, né? Voltei com o meu rabinho entre as pernas. Boa noite, Fredson Rocha. E beleza. Aí o Alexandre me liga. Não, Lucas, vamos montar um curso. Falei, curso, Alexandre? Como assim? Ele, não, a gente pega e grava, e a gente entra no estúdio e grava o curso num dia só. E foi uma loucura danada. A gente entrou pro estúdio num dia, ficamos, sei lá, 15, 16 horas dentro do estúdio gravando, e finalizamos em um segundo dia que a gente ficou mais tempo ainda fazendo gravação. Então a gente praticamente aí gravamos o curso inteiro em 48 horas. E gente, isso foi uma experiência, assim, eu nunca dei aula. Eu já falei em eventos, palestras, participei de várias reuniões políticas, né? E eu nunca tinha sido professor. Então isso foi uma experiência sensacional. E boa noite. E então a Aninha entrou aí. A Aninha faz parte da equipe do Eleito Sim. Boa noite, Aninha. Então a gente fez nessa loucura, montamos o curso e saiu um projeto final muito bacana, né? E depois vocês entram no site lá, dá para vocês verem o que a apresentação tá. O curso não está ativo porque estava na Hotmart e ele está suspenso porque a gente está aí com a reforma eleitoral em andamento, né? Então partes do curso a gente está aguardando,
porque provavelmente vai ter que modificar. A parte do Alexandre até a gente vai adaptar muita coisa, mas tem questões pontuais que vão alterar, por exemplo, aulas que eu dei que não vão ser mais naquele formato pela mudança da legislação eleitoral, né, que a gente está aí nessa incerteza. A gente tem novidades aí que... Aí o Alexandre já entrou aqui, ó. A gente tem novidades aí que da questão do voto impresso, né? A gente não sabe como é que vai ficar, até que ponto que isso vai modificar a eleição, e a gente vai abordar essa questão. Eu tenho acompanhado bastante aí a comissão de reforma eleitoral, que é presidida pelo deputado federal Luiz Tibé, né? Que a gente tem um contato aí muito grande com ele, é presidente do Avante Nacional, e né, eu estou com essa assessoria jurídica que eu tenho tem um bom tempo. E, bom, o Alexandre entrou aqui e acho que não conseguiu acessar ainda. Mas a Aninha falou que vem muita novidade para o IA, aguarde. Vem sim, Aninha. Vamos trazer bastante novidade. Pessoal, à medida que a live for acontecendo aí, vocês podem mandar perguntas e sugestões até de temas, se vocês quiserem que escreva algum artigo. E eu vou dar algumas dicas aqui para quem quer ser candidato, para quem tiver aí, por exemplo, tem gente que tem projeto para ser candidato e tá com alguém já assessorando, né? Aquela equipe informal de pessoas que acreditam no que você quer fazer. Então, se você é essa pessoa que faz parte de uma equipe, de alguém que tem essa vontade, o Eleito Sim também é para você, né? O Eleito Sim foi criado, é o seguinte, ele é para advogados, para contadores, para quem está assessorando um candidato, para candidatos, né? Todo mundo que está envolvido ali no procedimento de eleições, e a gente fala, né, da propaganda, da prestação de contas, da pré-campanha, é voltado até para os agentes partidários, pessoal que faz registro de chapa, pessoal que monta a chapa e participa, né, dos bastidores ali para poder se registrar as candidaturas. Por que isso que a gente trouxe nesse formato? Eu vivi muita coisa na política, então eu fui vendo, eu não sei porque o Alexandre não conseguiu entrar aqui, não sei porquê. Deixa eu mandar um convite para o Alexandre aqui. Deixa eu ver se mandei aqui. O Eleito Sim teve esse foco porque, com a experiência que eu venho tendo, né? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos ver se vocês me veem aqui direitinho. Fala, professor! Aê, cheguei. Custei, mas cheguei. Deu certo aí? Eu estou em cenário incomum hoje, que eu estava cumprindo uns prazos aqui, quase que não deu para fazer a live. Tá vendo? Quem mandou você estudar? Não é? Pois é, cara. O problema de prestação de contas é isso. Você apresenta tudo num dia e no ano seguinte ela volta para si. Entendeu? Por mais que a gente faça com extremo cuidado, né, sempre pode ter alguma coisinha. E depende muito da diligência do cliente, né, Alexandre? Eu já falei isso num post no meu perfil. Gente, o meu perfil é o Lucas AG_eleitoral. Quem tiver interesse, segue lá. E segue o perfil do professor Alexandre Santos, que não é tanto política, mas o Alexandre fala sobre política, dá muitas dicas bacanas que vale aí para o seu dia a dia. E a experiência do Alexandre como um grande falador vale muito a pena. Segue esse perfil aí, ó, o Eleito Sim, que é o perfil do Lucas e meu, que a gente fala só sobre política lá. E da Aninha. No meu perfil eu vou falar um pouco de comportamento, liderança, sobre posicionamento, pensamento de vida, vou falar um pouquinho de mim mesmo, vou falar das minhas críticas, às vezes um pouco ali
da minha maneira, tal, mas no Eleito Sim a gente fala sobre política, não só eleitoral, mas sobre política, sobre diversos aspectos. Inclusive, hoje eu vou falar disso, né? O doutor Lucas está aí, enfim, o doutor Lucas está aí trabalhando até agora, né? Eu não, já estou mais tranquilo, estou em casa, sossegado, né? Afinal de contas, hoje sextou, né, doutor Lucas? Sextou? Pô, Ó, que malandragem, hein? não é sexta-feira hoje, não? Ixi, não. Pra você parece Agora que já é, né? Agora já era. Alexandre, eu Deixa estava contando pro pessoal aqui a história de como foi o eleito em 2020, né? Naquele furacão que Vossa Excelência me jogou, mas que foi sensacional, foi uma experiência maravilhosa fazer o eleito sim, né? Ter a experiência de ser professor. Gente, vocês não sabem, eu já tinha ido em reuniões, falar para um monte de gente. Agora, na hora que você está ali dentro do estúdio sozinho, com a pessoa atrás da câmera ali te olhando, olhando para aquela telinha da câmera, e liga a câmera, então, você fala, eu vou conversar com quem, pô? Né? É estranho. A gente fica meio assim, né? Então, isso aqui que a gente faz, vocês que têm intenção de ser candidatos, vão ter que aparecer, é legal vocês irem treinando, né? Alexandre, liga aí o telefone, grava um videozinho, posta, e quem já sabe que vai ser candidato, já começa a movimentar a sua rede social agora, né? De postar stories, de postar no feed, fazer reels, que eu e o Alexandre começamos a movimentar os reels aí, porque a gente viu que é uma ferramenta absurda, né, Alexandre? Que entregue, assim... gente, é um negócio... sem base. Vou até contar um negócio aqui, Lucas. Contar um negócio aqui. Hoje, a live da quarta-feira é uma live mais solta, mais à vontade, né? Então, assim, é uma live bem mais à vontade e tal, né? É isso aí. Aí, eu vou até contar um negócio aqui para vocês. Nós vamos gravar uns vídeos e vocês vão rir muito e vão entender o que é política eleitoral, se divertir na besta. O Lucas fez umas pautas de vídeo, cara, que eu falei assim, bicho, isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós vamos falar de coisa muito séria, de um jeito muito legal. Então se preparem para poder rir disso aí um bocado. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para algumas figuraças que estão aqui conosco. Ó, Cali Projetos, que é a empresa do meu primo Caio, lá em Santos, Guarujá, a região toda ali. Entendeu? Quem quiser ter uma linda casa na beira do mar, tem que falar com esse cara, que é nosso amigo. Mandar um beijo no coração aqui, o Ayana, que está aqui com a gente, que é a Ana Clara Silva, que é um anjo, né? O doutor Lucas está sempre nos ajudando nessas empreitadas nossas aí, de produzir conteúdo. A Aninha é uma parceiraça, é um anjo que está aqui com a gente. Mandar um abraço para o Fredson Rocha, para o Cleiton Júnior, para o Top Produtos e para o Auto Socorro Terraço, que estava sumido esse brother, nosso seguidor aqui, assíduo, que é o Emerson, né? Se você precisa transportar aquele carro que está com dificuldade para andar, ou aquela máquina que só anda na pista, chama esse cara, que ele faz transporte automotivo, seja carro, moto, até outras coisas com excelência. Mandar um abraço para a galera toda aí, só para a gente aproveitar que é quarta-feira, que hoje, doutor Lucas, eu cheguei com fogo na roupa, entendeu? E aí é o seguinte, na quarta-feira você falou comigo, Xandão, quarta-feira, vamos fazer as lives mais de boa, assim, para a gente rasgar o verbo e tal. Falando que a gente quiser, né? Eu acho que vai ter gente aqui que vai me odiar ou vai ter gente que vai me amar, mas eu vou rasgar o verbo de coisa que aconteceu hoje no meio da política e que eu, particularmente, apesar de ser um cara atuante nesse meio, tem coisas que para mim são intragáveis, sabe, inadmissíveis e muitas coisas nos incomodam assim, profundamente. Vou citar que não só eu, como grande parte do país, vem com um sentimento muito negativo, muito desgastado em relação ao nosso Supremo Tribunal Federal. E eu tenho acompanhado uma série de coisas, então vou logo pingando fogo, jogando gasolina e querosene na fogueira de São João. Quem tiver perto, corre para não pegar fogo também, porque agora o negócio vai esquentar aqui, entendeu? Hoje eu estava assistindo a plenária da Câmara dos Deputados e um querido ministro foi lá falar. E a fala dele foi contra a impressão dos votos, né? Assim, eu tenho o meu ponto de vista e realmente acho que o ponto de vista do ministro não vai de encontro ao meu. E quando
eu falei isso nos comentários, imediatamente fecharam os comentários, bloquearam os comentários. Eu falei, pô, mas que sacanagem, né, bicho? Aí eu peguei e saí. Daí 2 minutos, 1 minuto eu voltei. Os comentários estavam abertos de novo. Eu falei, então realmente o meu comentário incomodou. E eu vou rasgar o verbo aqui, quem estiver aqui conosco que concorde, né, fiquem à vontade, clica nesse aviãozinho de papel aqui, manda para os outros. Mas, por exemplo, quando o ministro hoje falou assim, porque o voto, se você colocar isso, vai ficar um absurdo. Cara, um absurdo? Um absurdo é juízo de tudo em manter canto aí, colocar em licitação do seu tribunal para comprar lagosta, para comprar vinho português, vinho francês. Isso é um absurdo. Agora, você dá para um cidadão a cada 4 anos um pedacinho de papel desse tamanho, que a gente pega 200 maquininhas de cartão todo dia, um pedacinho desse tamanho para o cara poder olhar ali, ó, que o voto que ele colocou apareceu ali no papelzinho, e a maquininha cortou ele caiu dentro da urna, sem ele poder encostar naquilo, protegido por uma capa de vidro, de acrílico, que ele não pode tocar naquele voto. O voto simplesmente é impresso e cai numa caixinha. E está lacrada, a impressora está ali dentro. Ela só tem uma parte que você vê o voto e ele cai. Igual aquela boca de lobo que tem cofre, caiu ali, caiu, acabou. Entendeu? Coisa mais simples do mundo de se fazer. Uma impressora térmica igual de cartão de crédito, qualquer menino de tecnologia consegue fazer ela imprimir o que quiser. Pega maquininha velha para os operadores de cartão de crédito, que queimou a tela, que queimou o teclado, e usa só a impressorinha térmica dela. Aí ele pega e me fala que aumenta muito o custo, que vai ter que estocar esses votos. Meu amigo, numa urna que tiver 600 pessoas votando, fala para mim quanto que dá 600 canhotinhos de papel desse tamaninho, assim, ó, igual de maquininha de cartão. Isso cabe numa caixinha de biscoito, cara. Cabe numa porcariazinha desse tamanho, entendeu? E aí eu acho que assim... Outra coisa, a questão não é para apurar os votos pelo papel. A questão é para você poder auditar quando houver a possibilidade de alguma fraude. Se houverem várias circunstâncias que apontem uma fraude, você fazer uma auditoria até por amostragem, chama estatística, que é o mínimo. Você pega ali e fala, tudo bem, estão apontando que tem fraude, tal, não sei o quê. Então pegue 10% das urnas e confira. Se bateu com a urna eletrônica, não tem nem que auditar o resto. Agora, se você abriu 3 urnas, contou o papelzinho ali, deu diferença para o eletrônico, opa, vamos auditar mais. Aí é outra coisa. Então, tem que parar com esse discurso ridículo de que isso é caro, que isso é complicado, que isso é o quê? Balela, porque a população, o povo em si, não tem condição de conferir a legitimidade do voto dela. Eu digito ali, apareceu na tela, confirma. E quem me garante que depois, na hora que vai contabilizar, foi aquilo mesmo? Gente, qualquer programinha de computador você faz. Na planilha de Excel você faz isso. Se eu digitar tal, aparece tal. Você faz isso na planilha de Excel. Então não vem falar que é impossível isso ser programado. É possível sim. Vamos parar de bobagem. Agora, se a pessoa tiver a condição dela ver que o que ela colocou foi impresso, caiu numa caixinha que está lacrada, que é desse tamaninho, cabe 600. Cara, é muito barato, velho. É muito barato. Caro é a quantidade de assessor que um único ministro tem. Entra no portal da transparência, meus queridos, e olhem qual que é o custo de um tribunal superior. Eu até concordo que tem gente muito competente em diversos tribunais, eu já fui mais radical em relação a isso. Hoje, mas o custo é um custo absurdo. Você acha que o custo de imprimir um voto não está... não. Estou falando o custo do judiciário. Já é um custo absurdo. Pois é. A gente está aí, Alexandre, eu te falo uma situação seguinte. Estou falando da reforma do judiciário, e eu não sei se você viu a notícia, eu até postei isso hoje, no meu perfil lá. Tem um perfil que eu gosto muito, que é o ranking dos políticos, né, que faz uma... Eles têm um rol de pontuação dos políticos. E aí eles colocaram a seguinte questão, que a Associação da Magistratura no Brasil está falando que se diminuir as férias dos magistrados de 60 dias para 30, que o judiciário vai ficar mais lento. Entendeu? Cara, eu falei, peraí, a magistratura toda vai trabalhar mais 30 dias e vai ficar mais lento? É uns absurdos, cara. Que assim,
E isso vai cair, né? A gente está falando aqui, isso envolve política, gente. A política que vai decidir se isso vai acontecer Deixa ou eu só não. fazer um parênteses em relação a isso. Eu gosto muito, cara, dos comentários do Twitter do, do fundador da Localiza, que inclusive ocupava um cargo no governo federal até bem pouco tempo atrás, né? E eu acho que ele faz uns comentários muito bem colocados. Ele é um progressista, é um cara que eu acho muito inteligente, e ele vive falando que existe o cidadão de primeira classe e o cidadão de segunda classe. Nós somos os cidadãos de segunda classe. E aí, por que isso vem de encontro com isso? Quando você fala que se você reduzir as férias dos primeira classe da cidadania para 30 dias, é absurdo. 30 dias, os magistrados vão ter só 30 dias de férias, né? Vai reduzir a produtividade deles. Por quê? Porque eles vão ficar cansados demais? Então tem alguma coisa errada, porque eles recebem salários astronômicos porque eles são realmente muito bons. Ou eles são tão incompetentes que ele não descansa 60 dias e ele não consegue produzir. Tem uma incongruência aí que me incomoda profundamente. Vamos parar com essa babaquice. Tá errado, né, gente? Desculpa aí, pode prosseguir, doutor Lucas. É porque tem uma Não, mas realmente, isso são os absurdos, cara, que a gente vê. E essa questão do voto impresso, eu já até me coloquei em algumas questões que eu... Vai lá. Essa questão do voto impresso, eu já coloquei algumas preocupações que eu tenho. Uma delas seria, não assim, não pode fazer por causa do custo. Não é isso. A minha preocupação do custo, eles quererem justificar outras coisas com o custo da eleição. Entendeu? Não é que não dá para fazer. Dá para fazer sim, tem dinheiro. Demais. Agora, o voto impresso virou pauta política, cara. Deixou de ser uma questão de pegar um órgão que é responsável por uma coisa tão séria no Brasil, né, que é o TSE, e passar credibilidade para a população, que é essa a ideia do voto impresso, porque as pessoas estão descrentes, que é verdadeiro aquele resultado da eleição. Então, essa pauta de voto impresso é para falar assim, tá bom, a gente vai fazer. Para mostrar para vocês, faz uma eleição com o voto impresso e mostra, o custo foi esse, gente, ele é absurdo. Mas faz uma, então. Faz e mostra a população, fala assim, aqui, não tem fraude. Aqui, igual vocês pediram. Demonstra credibilidade para a população, em vez de dar desculpa. E aí, cara, beleza. A ideia era essa. Trazer credibilidade para as urnas eletrônicas. Mostrar ao cidadão que... Você vai ficar brincando com esses filtros aí, né? Mostrar ao cidadão... E aí é o seguinte, a gente fica naquela questão que era para trazer o cidadão para perto da política, né? Mostrar para ele que o voto dele importa, porque a gente está numa chuva de voto branco e nulo. É um absurdo tanto que cresceu o voto branco e nulo, tá? E eu vou repetir isso aqui. Gente, voto branco e nulo não anula a eleição. Não me manda essa bobagem, não, pelo amor de Deus. Eu já vi professor de direito constitucional me mandar essas bobagens. Não existe. Se 1% da população votar e 99% não, esse 1% vai escolher o destino de todo mundo. Então pensa bem antes de você anular seu voto ou votar em branco. Você está ajudando quem não presta, quem não aproveitou a oportunidade. Fala, Xandão. Não devia chamar anular voto, devia chamar doação de voto. E quando a pessoa não votasse, ela estava doando o direito dela para quem está votando escolher por ela. Devia chamar doação de voto, que as pessoas entendam isso. Agora aqui, o Fredson Rocha, oficial, colocou aqui, meu sonho é fazer uma live assim, professor. Fredson, nós estamos sempre abertos a realizar sonhos. Se você quiser entrar ao vivo agora aqui com a gente, e se quiser, a gente marca uma outra. Se nesse momento você não puder, às vezes, né, já está em casa, não sei o que, à vontade, manda um direct, vai ser um prazer, entendeu?
Você vai entrar no bate-papo com a gente que nós vamos rasgar o verbo. Se você pensa diferente da gente, nós vamos adorar ouvir um pensamento diferente. Nós vamos ter todo o respeito do mundo para ouvir seus argumentos. E eu espero que você me convença de algo diferente, porque eu amo mudar meu pensamento. É um momento que eu amplio. Eu só mudo meu pensamento quando eu acredito que aquilo me acrescenta algo. Então pode vir. Agora, se você quiser entrar aqui conosco nesse momento para poder bater um papo, fique à vontade, a casa é sua, pode clicar que nós vamos realizar esse sonho agora, não é, doutor? É isso aí. Pessoal, essa questão do voto impresso, eu e o Alexandre debatemos muito, porque a gente tinha opiniões diferentes. E é o seguinte, eu sou totalmente a favor da fiscalização da votação, só que eu tinha uma ideia que seria através de tecnologias, né? Como, por exemplo, se você se você votou, você recebe um código, tá? Igual um código. Sabe quando você faz aquela chave Pix aleatória do seu banco? Você recebia um código igual uma chave Pix, tá? É sua. Pode sair até impresso. Só que aquilo ali só acessa num sistema X, certo? E é através de uma identificação que só você tem. Eu acho que tem outras soluções para contornar essa desculpa, tipo assim, vai ficar caro para poder auditar. Né? Eu acho que tem soluções, porque é o seguinte, a justiça eleitoral, Alexandre, quando ela empaca, é complicado, sabe? Quando estava a questão de mudar as eleições na pandemia, não sei se você lembra, vai ter eleição? Por enquanto normal. E todo mundo enfiado dentro de casa e não manifestava. Foi apertando, teve que mudar, não tinha jeito. Né? Teve que alterar as eleições do ano passado. Teve que alterar o formato de campanha. E a principal coisa para se aprovar essas pautas, né, de reformas positivas é a instituição estar a favor, porque senão cria um entrave, sabe? Entre o legislativo e o judiciário, e fica esse jogo. E aí, esse jogo é levado para dentro da política para se conquistar grupos, né, por políticos, para trazer para dentro da sua bolha ali, conquistar voto. E quem tinha que ser beneficiado por isso, que é o cidadão, não é beneficiado, cara. Então. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais nesse caso. Veja bem, quando o ministro hoje, no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, estava falando, quem nunca ouviu falar sobre análise de microexpressões faciais, que é utilizado pelas melhores polícias do mundo, em inquérito, para o cara poder saber se quem está falando ali realmente está falando a verdade, se ele está com dúvidas, se ele está imaginando, se ele está criando, se ele está mentindo. Estuda um pouquinho sobre microexpressões faciais. É muito legal. O corpo não mente. Aquela história de que o corpo fala é muito mais do que isso. O corpo não só fala, como o corpo não mente. E a sua face, então, cara, é uma coisa incrível. Eu estudo um pouco disso. E quando você fica olhando a expressão do ministro falando, eu, particularmente, analiso assim, ele está falando de uma coisa que ele mesmo, sabe, ele não acredita, cara. Você vê respostas de microexpressões faciais, você fala assim, ele está falando uma coisa ali que ele sabe que não é exatamente isso. E eu, de verdade, não acredito nessa teoria da conspiração de que o Tribunal Superior manipula o resultado da eleição, tal, etc. Não acredito nisso. Tá? Eu até acho, eu já tive uma conversa um tempo atrás com uma pessoa que conhece muito disso, né, vou limitar aqui, que eu não quero comprometer ninguém, mas a pessoa falou, olha, possível mas é muito complexo. É muito complexo. As urnas não trabalham em rede. Então não dá para uma pessoa fazer algo que realmente impacte coletivamente. Mas numa micro possibilidade, há sim possibilidade. E em uma coisa ou outra especificamente pode acontecer. Mas é muito difícil. Tudo bem, muito difícil é algo que é possível, não é impossível. Tá? Muito difícil, se eu falar que é muito difícil eu pular da janela aqui do meu prédio, bater asa e sair voando, isso é muito difícil, é impossível. Eu vou estourar no chão lá embaixo. Entendeu? Agora, se eu tiver uma asa delta e pular de um lugar, é provável que
eu não morra se eu tiver aprendido a pilotar aquilo ali. E tem cara que aprendeu a pilotar. Os caras entram, bicho, em tudo enquanto é tipo de sistema. A questão é, as urnas eletrônicas não trabalham em rede. Então não é uma coisa assim. Porém, quando eu vejo o ministro falando daquilo, eu fico pensando o seguinte, não é porque o STF pretende fraudar algumas urnas. Eu não acredito nisso, isso é bobagem, isso é teoria da conspiração de quem quer fazer auê na internet e aparecer. A questão é, assim, o sentimento que eu tenho é que a coisa ficou tão politizada e se não fosse algo defendido a ferro e fogo pelo atual presidente, talvez não houvesse tanta vontade contra do outro lado. Sabe quando você toma birra de um vizinho? E você fala assim, tomei birra de um vizinho? Você fala assim, você está vendo que o cara vai ter dificuldade para entrar na vaga, você não tem a capacidade de manobrar seu carro para facilitar, você vai passar pela portaria, você poderia segurar a portaria, você passa direto, deixa a portaria travar, mesmo com chuva, para o cara ter que parar e abrir a portaria, tal, etc. Quando você toma birra de alguém, eu vejo que hoje nós estamos vivendo uma infelicidade lascada dessa birra. E eu achei, cara, o que a Juliana Paes falou muito legal. Muito bem colocado. Então, assim, para quem não viu a fala da Juliana Paes após ela ter sido citada e criticada por uma determinada pessoa, veja como que, assim, ela realmente me surpreendeu de maneira muito positiva. Achei muito bem colocado, muito legal, muito bacana. E é justamente isso que eu estou dizendo. Eu não acredito em teoria de conspiração, eu não acho que tem essa balela toda, mas eu também acho que existe ali uma polarização onde, você é contra mim, eu sou contra você. E eu vou argumentar contra, entendeu? E isso é muito ruim para todo mundo, principalmente para nós. Essa pauta do presidente sobre a fraude das urnas, né? Eu vi um vídeo hoje ele falando, né, das provas que ele tem, que ele foi eleito em primeiro turno e tal. E é algo muito ruim, sabe, cara? Quando você faz isso e você tira a credibilidade de uma instituição que cuida do futuro do país, sabe? Fica muito complicado isso. É um discurso desnecessário. Ou então o seguinte, se tem, joga no ventilador aí, pô. Não fica fazendo ameaçinha, não. Sabe? Não é? Pô, tem? Ah, não, eu tenho prova. Entrega na mão do Ministério Público. Então, põe essa porcaria para andar. Gente, quem fiscaliza a eleição, tá? Qualquer coisa de eleição, é a Polícia Federal. Então, o pessoal tem até muito medo. Né? Ministério Público coloca isso na internet aberto para todo mundo? Não, mas aí não pode. Não pode porque... Não, entrega para o médico. Porque é o seguinte, cara, como envolve um crime, ele não pode jogar assim, não. Ele teria que submeter as autoridades primeiro, né? Até porque ele fez uma acusação. Hã? Se não está em segredo de justiça, vamos supor que eu fui agredido, vou entrar com um processo. Eu não posso falar para as pessoas que eu fui agredido? Dependendo da situação, não. Entendeu? Porque é o seguinte, se você faz a acusação de fraude das urnas, você está falando que todas as eleições vêm sendo fraudadas, certo? Eu sei que ele citou um momento específico, mas a partir do momento que você fala assim, não, eu não fui eleito porque teve fraude na urna, certo? Se você tem provas e você joga aquilo e só levanta suspeitas, você está atribuindo um crime a alguém sem provas. Então, ele comete um crime. Entendeu? Ele falar é uma coisa. Se ele começar a jogar documento na internet, primeiro, documento na internet, dependendo do formato que ele é exposto, ele não tem validade legal. Pode ser questionado. Tá? Por exemplo, se ele tem ali uma declaração de um servidor, falando, eu presenciei e tal, a fraude da urna e tal, em tal local. Certo? Aí ele pega e põe essa declaração na internet. Ok? Cara, amanhã ninguém acha o servidor. O cara sumiu. Fala, pô, que documento é esse? Onde você arrumou isso? Ah, não. Aí fala, eu vou falar, você falsificou um documento que põe em xeque um poder público brasileiro. Você não pode fazer isso. Então, por isso, cara, que isso tem que ser submetido ao órgão competente para ser investigado
dependendo da situação, ser investigado em sigilo, né, por questões legais, e aí sim, depois pode falar dos resultados, né? Mas nesse ponto... Eu tenho minhas dúvidas se nós não estamos vivendo o pior período da história do nosso país. Talvez hoje tenha mais pessoas... Talvez hoje tenha mais pessoas morrendo do que na ditadura. Porque na ditadura, você sabia quem estava matando. E aí tem um punhado de gente morrendo hoje que ela não sabe quem está matando ela. Ela acha, às vezes, que é o... Às vezes ela acha que é o governo federal, o outro acha que é o governador, o outro acha que é o prefeito, o outro acha que é o vírus, o outro acha que é a fome, o outro acha que é a pobreza. E no final das contas, ninguém sabe quem está matando. Se é o cara que desviou a verba e por aí vai. Então, e aí... cara, sombrio da nossa história politicamente. Gente, aí para vocês entenderem o porquê do tema da live política, sim, né? Porque quando você vira as costas para a política, essas pautas todas que a gente está falando aqui, você simplesmente ignora e você fica só recebendo as pancadas, cara. Você recebe um monte de informação, de decisões, que você vai ter que aceitar, sabe por quê? Você votou em branco, você não procurou saber o que está acontecendo no seu país, você não procurou se interessar em quem você votou, ou você não votou, né? Você só critica e nunca foi candidato na sua vida. Entendeu? Então, por isso que... Nem critica, né? Às vezes nem critica. Às vezes é omisso. Só replica, não, nem critica. Ou replica coisa errada. Como se todo mundo... Acho que a gente está vivendo uma pandemia também de deficiência intelectual, onde as pessoas replicam coisas simplesmente pela vontade de fazer com que sua rede social seja movimentada. E isso é uma porcaria. Vontade de ter opinião, cara. Todo mundo... que vai dar hipótese. E coloca lá, pô. Tem gente que está muito na vibe assim, tudo eu tenho que ter uma opinião. Certo? E pessoal, quem tiver aí, né, quem está aqui, quem já passou pelos perfis do meio do Alexandre, viu a gente falando de política, tem interesse, né, na política, na ferramenta que a gente está trazendo para o Eleito Sim, conselho. Você não precisa, eu escrevi isso, você não precisa ter opinião sobre tudo. Direciona a sua energia para dar uma opinião em coisas que agreguem no projeto que você está aí. Você não precisa falar sobre o Lula, você não precisa falar sobre o Bolsonaro, você não precisa ficar entrando nessa polarização política de esquerda e direita. Nada disso vai acrescentar no que você está querendo, no seu objetivo, e vai sugar a sua energia. Então, não é fácil ganhar uma eleição, é possível ganhar uma eleição com um projeto bem feito. A gente está trazendo uma ferramenta que tem uma gama de conhecimento gigante por o valor de uma pizza, né? Então... Brotinho, né? Pois Brotinho, né? A gente vai mais para frente falar disso, mas assim, eu até falei no começo da live, quando você não tinha entrado, Alexandre, para quem que é o curso, e a gente criou uma abrangência de pessoas que podem acessar o curso para você entender o procedimento eleitoral desde a sua pré-campanha, a sua filiação, ao registro da sua candidatura, ao período de campanha e a sua prestação de contas. E nisso a gente traz o caráter comportamental com os conhecimentos desse cara aqui, né? Que fora o sério. O curso toma uma outra roupagem, né? Porque para esse ano agora, o módulo para a próxima eleição, ele deixa de ser um curso para ele ser um processo contínuo. E esse processo contínuo ele ainda é muito mais rico. Por quê? Porque você não pega a informação que foi produzida num determinado momento. Você acompanha a transformação da circunstância da legislação, do processo eleitoral, ao vivo, com quem está dedicado a isso. No caso de nós hoje, as pessoas que assessoram. Então, a gente tem pessoas que no dia a dia estão conosco aí, nos ajudando a produzir, a buscar e trabalhar num nível de alta performance. Tem gente melhor? Sei, sempre tem alguém para superar o outro, entendeu?
mas que a gente se esforça para fazer o nosso melhor, é certeza. Então, quem realmente quer a oportunidade de estar ligado a pessoas que estão atuando profissionalmente nesse meio e ter isso de uma maneira continuada para poder buscar de verdade um conhecimento conciso, coerente, atualizado, aí, meu irmão, não perde essa oportunidade, não. Porque eu vou te falar um negócio. Dependendo de onde você estiver, você não compra uma garrafa de Heineken, pelo que nós vamos propor para estar te acompanhando o mês inteiro, para estar te ajudando, te alertando, te orientando. Então, é muito simples isso. Quem quer investir, quem quer realmente de verdade evoluir, a pessoa sabe onde tem que colocar o seu esforço, o seu recurso. Quem não quer, boa sorte. Inventa uma desculpa. Eu não podia, era muito caro. Meu amigo, então tá bom. Convenceu. Uhum. O Elexi falou o Elexi. A gente fez uma live com uma pessoa que é influência política e ele falou o seguinte, até a doutora Denise também falou, né, a doutora Denise Torquato, que é advogada, foi candidata em 2 eleições. A gente não tem eleição de graça, não. Sabe por quê? Eu anotei aqui para trazer umas dicas para vocês. Tá? Primeiro, equipe. Mas eu não tenho dinheiro nenhum. Tá, você não quer montar equipe? Tudo bem, você não tem dinheiro. Só que é o seguinte, a sua eleição, ela acaba e tem uma prestação de contas para fazer. Certo? A prestação de contas, obrigatório, por lei, precisa de um contador ou um advogado. Lucas, mas é só baixar o sistema e lançar lá. Gente, eu estava consertando uma prestação de contas feita desse jeito hoje. Eu tive que refazer, estava todo errado. Os lançamentos todos equivocados. E o seguinte, quando você erra na prestação de contas, primeiro, você não tem legitimidade para atuar em processo judicial, só o advogado que tem, certo? Segundo, se você não sabe responder uma diligência de prestação de contas e explicar por que você fez aquilo, embasado na legislação, eles vão te falar que o recurso tem que ser devolvido. Pensa bem, você devolver um recurso que você já entregou na campanha, a multa que você vai tomar. Então, entenda o seguinte, preparação é essencial. Então, já vai procurar um advogado e um contador. Não deixa para chamar o seu primo e o contador do seu pai na época da eleição. Porque eu também atendi, há 2 semanas atrás, esse tipo de situação. Não estou criticando o trabalho de outros profissionais. Eu estou falando o seguinte. Tem pessoas que não estão preparadas para o procedimento de eleição. O advogado que nunca atuou no eleitoral não entende como que é o procedimento dentro da justiça eleitoral. Não, isso não é ensinado na faculdade. Assim como tem áreas que eu não consigo atuar. Tem questões que eu preciso... Eu tenho parceria com um contador, que é ele que sabe fazer. Gente, é cada um no seu quadrado. Só que é o seguinte, o contador e o advogado vai ser obrigatório. Então, já começa a se preparar. Assim como você vai se preparar movimentando suas redes sociais para o projeto futuro, já começa a planejar isso, já procura se informar, né? Assim como você vai ter que procurar um partido para se filiar, né? Vai ter que verificar aí. Tem gente sem votar que acha que é candidato. Não é não, viu, gente? Lucas, quando a pessoa enxerga a importância da coisa, ela não aceita quem não é especialista. Muito simples. Imagina que você está na rua hoje, você vai atravessar uma rua, vem um motoqueiro e te atropela. Certo? Você caiu ali no chão, está estatelado ali, e aí na hora a pessoa chega assim e fala assim, nossa, você está todo torcido aí no chão. Você quer que liga para o SAMU ou eu posso pedir para o moço que está vigiando o carro aqui para te arrumar? E aí? Quem que é o profissional que vai querer que te atende? Eu ligo para o corpo de bombeiro ou pode ser o flanelinha aqui para a gente puxar sua perna e colocar no lugar de novo? Quem você quer que te atende? É a prioridade que você dá, o quanto que você sabe que a coisa é séria. Entendeu? Agora, se a pessoa vai para uma campanha, chega lá e fala, eu vou pegar aqui um primo meu que fez contabilidade, ele não trabalha com isso não, ele tem uma loja de celular, mas eu vou pedir para ele fazer para mim. Beleza, pede flanelinha para socorrer quando você for atropelado então, compadre. Entendeu? É muito simples isso. Quando você realmente sabe que a coisa é séria, você não brinca na hora de escolher quem vai te assessorar, quem vai te dar o suporte necessário para dar certo. Então, hashtag fica a dica. Falou?
É isso aí, cara. E porque é o seguinte, gente, ser candidato, não adianta, a gente falou nisso em outra live. Ser candidato não é assim, eu vou resolver ano que vem, na hora que eu for filiar, o que eu vou fazer? Você já perdeu a eleição. Tá? Não tenta, não. Você já perdeu. Se você for esperar filiação para resolver quem vai trabalhar com você, quem vai te assessorar, se você resolver entender a legislação só naquele ano, se você for depender do partido, porque, gente, olha só, numa chapa com uma pancada de candidato, é difícil o partido ter estrutura, né, para atender todo mundo, gente. Tá? Uma estrutura que vai atender todos os candidatos. Deixa eu contar para vocês. Eleição, eu trabalho 14, 15 horas por dia. Isso, durante todos os dias. Durante todos os dias. E aí é o seguinte, pensa, isso são horas que eu dedico a vários assuntos relacionados à eleição. Agora, pensa o seguinte, um candidato vai te demandar ali, para a assessoria dele, ele fazendo campanha e tal, não sei o quê, umas 3, 4 horas por dia. Certo? Se a campanha dele estiver bem ativa, toda hora ele te chama. Porque é muito rápido, o tempo é muito curto, tem dúvida o tempo inteiro, o cara está movimentando, ele vai precisar falar com você. Aí você pega 100 candidatos. Como que o partido vai ter estrutura para ter essa equipe só para assessorar o candidato? Porque o partido não para, gente. Então, vocês não dependam de partido, não. Organizam a campanha de vocês, o partido é um meio para você ser candidato. O projeto é seu, toma conta do seu projeto. A doutora Denise Torquato contou aqui a experiência dela para a gente numa live. Ela falou assim, o negócio começou a andar a partir do momento que eu falei assim, esse trem é meu, eu que vou tocar. É isso, o projeto é seu. O partido é um carro. Você precisa de um carro para chegar no seu objetivo. Se você vai de Fusca ou de Ferrari, não importa. Se você souber usar, você chega lá. Agora, não fica achando que porque você comprou o carro, você vai chegar no lugar lá não, meu amigo. Se você não souber dirigir, se você não aceitar as regras, se você não aceitar como é que funciona o trânsito, aceitar que você tem que andar naquela via, você pode ter uma Ferrari. Se você quiser ir pelo meio do mato, atravessar em linha reta daqui até Salvador, você não vai em linha reta. Entendeu? Isso aí. Então, é o seguinte, essa analogia sua é muito bacana por isso. Eu gostei. É o carro, alguém te deu o carro para você chegar lá. Agora, cabe a você olhar a calibragem do pneu, olhar se tem combustível, fazer a revisão do carro. Saber se tem pedágio ou não no caminho que você vai passar. Isso é função sua. Saber dirigir. É função saber sua. Quem vai levar junto. Exato. Então, pessoal, isso é importante, segue muito do planejamento. Vou fazer mais live. Veja, viu, Lucas? Esse negócio é bom. Vou fazer mais live tomando cerveja. Primeira vez que eu faço uma live tomando cerveja, vou fazer isso mais vezes. Então... Boa, a próxima eu também vou estar tomando uma. E dentro de casa, fazer uma live, camiseta. Política. Vamos fazer uma live que vai chamar Política e Bia. E Bia? Pô. Pessoal, então o seu planejamento aí vai trazer o seu resultado, né? E a gente queria trazer esse debate aqui mais informal, trazer umas dicas para vocês. Eu falei do eleicinho, a gente falou aí, né, das coisas que estão acontecendo no cenário da política. E até para vocês verem que se vocês têm interesse, né, no pleito de 2022, sendo candidato ou não, né, se vocês vão participar de alguma forma, vocês se interessarem como que a política funciona, não é se interessar por esses mimimi da política, não, gente. Tá? Mimimi de política não vai te fazer ganhar a eleição, não. Ou te capacitar para ajudar alguém a ser eleito. Isso não capacita ninguém, não. Tá? Até o pessoal que
que é de marketing político, o pessoal acompanha por uma série de motivos, né? Mas o pessoal de marketing político foca no resultado. Eles acompanham para saber o que eles vão fazer que dá certo. Você não vê o pessoal de marketing político ficar soltando mimimi de política aí. Você vê os caras direcionando o negócio para as pautas deles, para engajar as pessoas naquela pessoa que eles estão assessorando. E é isso que vocês têm que fazer. Pensar para poder fazer. O manifestante virtual aí não pode tirar ele de dentro de você, que ele não vai ganhar a eleição, não. Nem levar ninguém até lá. Tá? Ô, Luciano, a gente está caminhando aqui para o finalzinho, cara. E fala mais sobre alguma polêmica aí que você viu recente para gente. Eu sou o fogo na roupa aqui, o Zé Polêmica, né? Manda ver. E diversas críticas. Eu vou aproveitar aqui, então, para poder citar um pouco do que eu assisti na fala da Juliana Paz, e acho que é muito legal, eu adoro. Eu não vi a fala dela, cara. Cara, não, eu recomendo, assista. Assista. São diversos aspectos positivos no meu ponto de vista. Enquanto treinador de oratória de comunicação, eu vi muitas coisas que ela fez de maneira muito bem acertada. E analisando, como analista de perfil comportamental, que é uma formação minha também, analisando também a expressão facial, eu percebi que ela fez aquilo, no meu ponto de vista, de uma maneira muito autêntica, muito verdadeira. E ela demonstrou que ela não é só mais uma beldade da televisão que decora textos e interpreta. Pelo contrário, ela demonstrou que ela é uma pessoa extremamente politizada, inteligente e consciente das coisas, que é mais importante que tudo. Porque tem gente que é inteligente, é politizada e não está consciente do que está acontecendo. Entendeu? Ela está com muita potência, muita qualidade, mas está sendo manipulada. Esse é um problema gravíssimo. Então, se eu pudesse hoje virar para a Juliana Paz e falar assim, Juliana Paz, você é uma pessoa que me surpreendeu de uma maneira muito impactante. Porque eu, particularmente, dentro do meu pré-conceito, né, eu olho para um elenco global hoje e falo, cara, e aí? O posicionamento desses caras é realmente imparcial? É idôneo? Ou estão realmente defendendo ali a sua mordidinha na Lei Rouanet, os seus privilégios e status e tal? Então, assim, eu sempre me questiono sobre quais são os motivos de cada pessoa, e os meus também, de maneira muito clara. E eu vi uma pessoa falando de uma maneira que me surpreendeu de forma muito positiva, porque ela tocou em coisas muito importantes, principalmente quando ela expõe de uma maneira muito inteligente que nós estamos vivendo um momento muito ruim, um momento maniqueísta e extremamente binário, onde se você fala algo contra um, todo mundo já te rotula como militante do outro. E isso é péssimo. E ela coloca isso de uma forma muito inteligente. E ela diz, eu posso fazer duras críticas ao atual governo que aí está, e isso não quer dizer que eu estou desejando que volte o outro que já esteve, sabe? Estou dizendo com as minhas palavras. Então, eu acho muito inteligente a forma como ela colocou isso tudo. Eu acho que é importante que a gente também enxergue nas pessoas, além daquilo que o nosso pré-entendimento, posso dizer preconceito, prevê para aquelas pessoas. Eu jamais esperava uma fala tão politizada, tão ajustada, tão inteligente dentro do que eu desejava ouvir. Aquilo pode não fazer sentido nenhum para outras pessoas, tudo bem, com respeito, cada um na sua realidade, no seu tempo, na sua maneira de ver, mas para mim foi muito positivo mesmo. Gostei absurdamente e achei que ela deu um show de inteligência, cidadania, de bom senso e, acima de tudo, de habilidade para lidar em um momento onde ela estava sendo criticada por uma pessoa que diz, você não se posiciona, né? Você não quer... E ela diz o seguinte, eu não estou interessado, eu já falei a favor da vacina, mas eu não vou ficar batendo nessa tecla todo dia. Eu acho isso muito legal, a gente não tem que ser bitolado e ficar ali vidrado naquilo o dia inteiro, sabe?
e ficar mula de viseira, e só quer ficar batendo ali, cara, e não consegue olhar para o lado e ver outra coisa. Então ela demonstrou de uma maneira muito legal. Eu gostei muito. Quem não viu, recomendo que veja, né? E dou o maior apoio. Eu não sei aqui, ó, a Flora Andrade colocou aqui, Juliana sem noção. Não sei se é sem noção de bom ou sem noção de ruim, mas eu achei sem noção de bom. Colocou aqui fora Bozo. Eu realmente acho que tem que sair o Bozo, tem que sair o Patati Patatá, tem que sair o Lululalá, tem que sair todos, entendeu? Eu acho que realmente está na hora de dar uma chacoalhada aí, né? Aqui é democrático, vocês podem falar o que vocês quiserem. Regina Duarte, eu sem noção. Regina Duarte, eu não sei, eu não vi o texto, não. Mas eu achei a fala da Juliana Paz muito, muito ajustada, muito coerente. Eu acho que é o seguinte, a gente não tem que ficar... A gente tem que esquecer a polarização, gente. Quando você pensar em política, esquece essa briguinha que tá agora, que estão colocando pra gente de Bolsonaro e Lula. Pensa o seguinte, se o Lula ganhar amanhã, certo? E eu não sou a favor, tá? Mas assim, se o Lula, não sou a favor nem contra, não estou escolhendo nada aqui não. Eu estou falando pelo que eu já vi. Vamos pôr o cenário, Lula ganhou amanhã. Eu saio do país e tal. Pô, gente, não faz isso não. A política vai continuar girando. Você tem que se interessar e cobrar de quem chega. O Bolsonaro ganhou amanhã, ou o Lula ganhou amanhã, você tem que continuar cobrando. A máquina tem que funcionar do mesmo jeito. Cobrar ainda mais se você votou nele, né? Cobrar ainda mais. Exatamente. E aí é o seguinte, Alexandre, eu estava numa discussão política aqui hoje, é o seguinte, esse negócio de atribuição de culpa. A culpa é do presidente, porque ele não comprou vacina, que não sei o quê. Ela falou, gente, vou fazer o seguinte, e falaram assim, a culpa maior é do presidente, porque ele é o presidente do país. Então, gente, eu acho isso, mas sabe por quê? Culpa é de todo mundo que se omitiu. Todo mundo. Quem deixou de fazer tem que responder, e pronto, acabou. Não é o Bolsonaro, não é falar que o Lula não deve votar porque ele é ladrão, o processo dele foi fraudado. Não, gente, não é isso não. Atribuição de culpa, atribuição de responsabilidade, todo mundo que deixou de fazer tem que responder. Tem que responder o governo federal, o estadual, o municipal. Quem recebeu o verbo e não aplicou a verba onde devia ter aplicado tem que responder por isso em todas as esferas. Não atribui culpa maior ou menor, não, gente. A gente é cidadão brasileiro. A gente tem que exigir que as coisas funcionem. Para de procurar vilão para os seus problemas. Procura onde que está o resultado. Oi, pode falar, Thiago. Eu estou acompanhando aqui, Lucas, os comentários, e eu estou gostando demais aqui de Flora Andrade, ponto 121, comentando. Eu adoro gente assim, que participa de verdade e coloca os seus pontos de vista. Sabe? Eu estou vendo. Acho legal, quando o ponto de vista ele não é tão próximo do meu, porque isso me força a enxergar um pouco mais. E aí quando ela coloca aqui, quase 500 mil mortes, ele rejeitou 9 vezes a vacina da Pfizer. Ele estimula a aglomeração, não usava máscara, era anti-ciência. Eu estou enxergando aqui um posicionamento bem definido assim, contra o atual governo, e eu acho muito legal que as pessoas se posicionem mesmo, tal, etc. Mas eu estou sempre disposto a ouvir o antagônico e ver um pouco além. Porque, veja bem, quando a gente quer resolver uma coisa dentro da casa da gente, cara, uma coisa simples, às vezes são horas de conversa. Agora, imagina o que é resolver uma coisa que impacta na vida de mais de 100 milhões, 200 milhões de pessoas, e que envolve milhões e milhões de reais, e onde você tem centenas, porque só deputados são 513, centenas de pessoas disputando aquele poder. Se você não for realmente muito atento a todos os detalhes, você vai ser destruído em poucos segundos. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito simples as pessoas dizer que você rejeitou 9 vezes compra de vacina, quando eu não posso levar em conta somente uma manchete de jornal que, em 12, 15 segundos, quer fazer com que eu tenha um entendimento de uma coisa que demanda diversos desdobramentos que tem que ser estudado a fundo. Por exemplo... Alexandre, eu recebi o aviso de 30 segundos, a live vai cair. Tá. Então,
Vamos supor que você tem que comprar alguma coisa, mas a legislação não te permite comprar daqui Vai pra frente. cair, Não posso vai comprar, cair, vai cair. vai cair hoje. Enfim, a gente volta na semana que vem. Gente, abraço, beijo, boa noite. Vai cair aqui. Valeu. Até mais. Obrigado por quem participou aí. Até mais. A gente vai entrar